A liofilização é um processo que também é chamado de freezer dryer. Esse processo, ele trabalha em condições de pressão e de temperaturas específicos. Então, ele trabalha em baixa pressão ou vácuo e em baixa temperatura. A grande diferença dele é que ele sublima a água. Então, o produto ele vai ser congelado e a água ela passa de sólida para vapor direto. Então, é um processo diferente da evaporação. É o processo chamado sublimação. É realizado, então, em baixas temperaturas, porque a gente está congelando o alimento, né? E depois a gente eleva mais uma temperatura considerada baixa, e isso garante muito as características sensoriais do alimento, as características organolépticas e também preserva muitas propriedades químicas. Então, os compostos voláteis que dão aroma, que dão sabor, as vitaminas, elas são preservadas nesse método. Ele é um processo lento, que pode levar de 10 horas ou mais e pode ser usado tanto para produtos líquidos ou para produtos sólidos. Eu vou explicar para vocês como que é esse processo aqui nesse diagrama de fases. Então, dependendo da pressão que a gente tem e da temperatura, a água pode se encontrar no estado sólido, líquido ou gasoso, no estado de vapor, tá certo? Então, a pressão ambiente, geralmente a pressão ao nível do mar, o que que acontece? A gente tem a água líquida. Quando essa água líquida ela é aquecida, ela vira vapor, certo? Então, eu aumento a temperatura, ela vira vapor. O que que acontece no processo da liofilização? Eu falei para vocês que a água vai passar do sólido para o vapor. Então, eu vou trabalhar a vácuo, isso quer dizer que eu estou trabalhando numa temperatura baixa. E aí, eu estou trabalhando numa temperatura baixa também, eu estou congelando o meu produto. Então, imaginem vocês que eu estou aqui. Eu estou numa temperatura de congelamento, numa pressão muito baixa, no vácuo. Quando eu aumento um pouquinho essa temperatura, eu passo, por exemplo, de menos 10 ou menos 15 para 10 graus, o que que acontece com o meu produto? Se eu aumento a temperatura, ele passa direto para vapor, tá certo? Então, a grande vantagem da liofilização é que a gente trabalhando nessas condições de temperatura muito baixa, a gente preserva todos os compostos de aroma e de sabor. Então, o café solúvel, compostos que são muito sensíveis a alterações de temperatura, são muito preservados quando a gente utiliza esse método. Então, a grande vantagem do processo é a manutenção do valor nutritivo do alimento, a gente não tem muitas perdas de vitaminas, as características sensoriais, então compostos de aroma, de sabor, a textura do alimento, ela se mantém mais próxima da textura original e tem uma facilidade muito grande de hidratação do produto. Por quê? Imaginem vocês que eu tinha aqui um pedaço de carne. E aí esse produto, essa carne, ele foi colocado para congelar e eu formei cristais de gelo. A gente já falou do congelamento. Então, o que que acontece? Esse cristal, ele vai ser retirado daqui dessa forma de cristal. Ele vai passar de sólido para vapor. Só que quando você tem a água sólida, ela está expandida, ela ocupa mais espaço do que a água líquida. Então, esse produto ele vai ficar com pequenos furinhos do gelo, como se fosse uma esponja. E aí, quando você colocar esse produto de novo na água para reidratar, essa água vai voltar e vai preencher esses espacinhos que o gelo deixou. Então,
eu tenho a maior facilidade de hidratação do produto. Outra vantagem também é que quando eu congelo o meu produto, eu mantenho as dimensões dele. Geralmente, quando você vê um produto desidratado, ele é murcho, né? Imagina a uva e a uva passa. A uva é bem gordinha e a uva passa, ela fica seca, ela fica murchinha. Então, nesse processo, a gente mantém as dimensões do produto. Isso também visualmente é mais interessante e também facilita a reidratação. Quais são as desvantagens? As desvantagens são um alto custo. Isso é um obstáculo para a expansão, porque os produtos liofilizados, eles apresentam realmente uma qualidade nutricional e sensorial muito melhor, mas é muito caro. E como você elimina muito da água, você precisa de uma embalagem especial, porque esse produto ele fica muito higroscópico. O que que é isso? Ele tem uma afinidade muito grande pela água. Então, se você deixa a embalagem não é adequada, você deixa essa embalagem aberta, ele vai ficar um produto melado, pegajoso. Vocês já viram café solúvel? Às vezes, quando não fecha direito, ele vira uma massa, né? Ele absorve muita água com facilidade. E o que acontece se eu não fizer esse congelamento prévio, né? Eu não congelar o meu alimento antes. Eu vou ter uma contração muito pronunciada, eu vou promover uma desnaturação proteica maior, vou ter perda de compostos voláteis, formação de uma capa dura e impermeável na superfície. Então, o meu produto ele vai ficar muito duro e muito seco na superfície, e isso vai dificultar a reidratação posterior.